Fim da 24ª rodada do Brasileirão, rodada de clássicos, clássicos estaduais, clássicos regionais, teve time jogando com time reserva e vencendo, teve time jogando com time reserva e empatando, e teve time jogando com time reserva e perdendo, por conta da Libertadores, por conta da Sul-Americana. Esse final de campeonato vai se afunilando, os times que estão em outras competições dão prioridades, claro, às outras competições, começam a mesclar os seus times no Campeonato Brasileiro e muitas vezes isso pode não dar bom, principalmente quando se trata de clássico. Clássico é clássico, independente da colocação na tabela, independente se é primeiro ou último, independente se é rico, milionário, bilionário, o outro tá ruim financeiramente. Clássico é clássico. E essa rodada pegou fogo. Claro, com polêmica de arbitragem, principalmente no clássico. Tem que ter, né? Futebol brasileiro sem polêmica de arbitragem não é o futebol brasileiro. Infelizmente, é o que mais acontece no futebol brasileiro. A rodada começou com Vitória e Fluminense no Barradão. A torcida fez a festa que sempre faz para receber os jogadores, para incentivar o clube, mas o time não corresponde. E aí eu falo aqui a minha opinião. Não conheço pessoalmente o técnico do Vitória, Rodrigo Chagas, mas eu acho que o Vitória decretou o seu rebaixamento quando efetivou ele ao cargo de treinador efetivo. Tudo bem que é um treinador que vem bem no futebol baiano, vem fazendo bons trabalhos no futebol baiano, venceu o Atlético Mineiro com o Vitória, mas não é treinador para a Série A, ainda não é treinador para a Série A. Tudo bem que o elenco do Vitória também não ajuda, o time cria muitas chances, inclusive nesse jogo meteu bola na trave. E Dudu foi expulso de forma totalmente imprudente, infantil, e como o próprio Oswaldo falou, burro, de forma muito burra, jogador burro, foi assim que o Oswaldo chamou ele. O time não ajuda também, mas eu acho que o Vitória decretou o seu rebaixamento, posso estar errado, acho que o Vitória decretou o seu rebaixamento quando efetivou Rodrigo no seu cargo de treinador. A Vitória acabou perdendo para o Fluminense, né, tomando 1-0. E o técnico Rodrigo Chagas perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro. O Vitória segue na zona de rebaixamento. Com 40 segundos de jogo, Dudu tomou o primeiro amarelo. De forma totalmente imprudente. E aí, aos 23, 25, 24 minutos de jogo, ele toma o segundo amarelo depois de pisar, dar um pisão em Canóbio. E o árbitro expulsa o jogador. E aí, um pouquinho depois, vem o gol do Fluminense. O Vitória já tinha sofrido uma bola na trave de Cano, aí vem o gol do Fluminense, um bonito gol de Hércules. E aí, depois o Vitória ainda consegue igualar. Igor Rabelo vai expulso ainda no primeiro tempo. Já tinha tomado o primeiro cartão, faz uma falta ali em Kaiser, toma o segundo cartão amarelo, vai para o segundo tempo. O Vitória ainda consegue meter uma bola na trave com o Eric, consegue criar chances, consegue assustar o time do Fluminense, mas não consegue colocar a bola na rede, não consegue determinar um empate, não consegue empatar o jogo, que é o essencial. Então, não adianta. A torcida pode fazer a festa que for, se o time não corresponde em campo, não tem energia positiva, não tem festa que ajude. No jogo seguinte, já o do seu rival, o jogo do Bahia, Ceará e Bahia na Arena Castelão, clássico regional que decidiu semifinal de Copa do Nordeste. O Bahia segue sem perder para os times cearenses dentro do Castelão. No ano de 2025, não perdeu para o time cearense, nem para o Fortaleza, não perdeu nem na Copa do Nordeste, nem no Campeonato Brasileiro. Foi 1-1. Logo no início do jogo, no primeiro tempo, pênalti para o Ceará. Um pênalti infantil de Arias, muita gente achou que não foi pênalti, mas claramente ali ele dá um tombo nas costas de Ailon e acaba fazendo o pênalti. Na hora do pênalti, Ronaldo defende o pênalti, mas aqui não é uma crítica, né? Mas é o que aconteceu de fato. Ele não consegue voltar com velocidade para conseguir pegar o rebote. Ele ainda
quase pega o rebote. Se ele tem um pouco mais de versatilidade, de velocidade, ele consegue pegar o rebote ali. No segundo tempo, o Bahia conseguiu empatar com o William José, que achou que estava impedido, e achou que o próprio Everton Ribeiro também estava impedido. Inclusive, eu também achei que Everton Ribeiro estava impedido, não. Estava muito impedido. Muito, na minha opinião. Quando eu vi o lance, depois do replay, claro que não estava. Mas quando eu vi o lance, assim, eu falei, nossa, Everton está muito impedido. Tanto que o William José faz o gol por protocolo. Ele nem comemora. Aí quando ele vê o bandeirinha correndo, que ele fala, graças a Deus, foi gol. Aí ele comemora, mas ele faz o gol meio que cabisbaixo assim e tal, nem tem aquela ênfase toda. Quando ele vê o bandeirinha correndo, que aí ele fala, foi gol. O VAR confirma e o Bahia consegue empatar o jogo. O Bahia fez um bom jogo, e aí o Rogério foi para a entrevista naquele se o resultado fosse outro, se eu tivesse ganhado o jogo, se não sei o quê. Não dá para viver no si. É lógico que o Bahia tem muitos desfalques, com certeza. Contou ontem com a volta de Thiago, mas ainda está com seus principais jogadores no DM. Ademir, Caio Alexandre, tem muitos jogadores ainda no DM. Mas os jogadores estão em transição para voltar a jogar. Mas não pode só se apegar a isso. O Bahia fez um bom jogo, dominou o Ceará em alguns momentos, mesmo perdendo, mesmo atrás no placar. Conseguiu empatar o jogo, teve chance até de fazer o segundo, mas ficou só no empate. Caiu de posição, saiu do G4, já está na sexta colocação, porque viu Botafogo e Mirassol vencerem os seus jogos. Por sinal, por falar em Botafogo, venceu o Atlético Mineiro, que agora está brigando ali pela zona de rebaixamento para não entrar, né, nela. Botafogo venceu o Atlético Mineiro com 1 a menos. Cris Ramos foi expulso ainda no primeiro tempo. Aos 46 minutos foi expulso direto. E aí volta para o segundo tempo. O Atlético não consegue melhorar na partida. O Botafogo faz 1 a 0 depois de um cruzamento de Montoro. Santi Rodrigues faz o gol que decreta a vitória do Fogão em cima do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, mais uma vez, não vence o jogo com 1 a mais. Foi assim também na Sul-Americana com o Bolívar. Estava com 1 a mais, tomou o empate lá, jogando lá na altitude, dando 2 a 0, tomou 2 a 1, tomou 2 a 2 já com 1 a mais. E aí, mais uma vez, agora dessa vez perde para o Botafogo, entra na briga pelo rebaixamento, igual ao ano passado. A justificativa no passado era as finais da Copa do Brasil e da Libertadores. Esse ano não tem final. Pelo menos ainda não. A única final que pode ir é a da Sul-Americana, caso passe do Bolívar ainda essa semana aí, na quarta-feira, confronto dentro da Arena MRV. E já que a gente estava falando do último finalista da Libertadores, vamos falar do Palmeiras, que mesclou o seu time por conta do jogo da Libertadores. Entrou em campo com um time reserva ou misto, vamos dizer assim, e venceu o Fortaleza por 4 a 1. O time do Palmeiras reserva é simplesmente titular em vários outros, talvez dos 10 para baixo ali é titular fácil. Simplesmente Gia e Bruno Fux, o Everton é titular, mas dos reservas, Gia e Bruno Fux, Mikael e Jeft. Rafael Veiga, que voltou a atuar e marcar, Alan, Maurício, Martínez, Emanuel Martínez, Facundo Torres e Sousa, que fez um golaço. Palmeiras abriu o placar com um pênalti que muita gente estava dizendo que não foi um pênalti claro, que pênalti duvidoso, e Rafael Veiga jogando com a camisa 188 em alusão ao Setembro Amarelo, em alusão à prevenção de suicídio. O Palmeiras também jogou de amarelo por conta disso, compete também em alusão a isso, por conta do Setembro Amarelo. O Palmeiras fez toda essa campanha aí para o Setembro Amarelo. O Palmeiras fez 1 a 0 com Rafael Veiga de pênalti e Lucas Crispim empatou o jogo depois de 2 defesaças de Everton. Sobrou para ele e ele empatou o jogo. O primeiro gol dele desde a volta da Tailândia. E aí no segundo tempo, depois de um lançamentaço, Sousa pega de primeira e vira o jogo. Vira não, né? Passa à frente. Palmeiras 2 a 1. E aí entrou a cavalaria, né? Entra Lucas Evangelista, entra Vitor Roque, entra
Flaco Lopes, entra Andreas Pereira e Felipe Anderson. Andreas Pereira, que para mim é um jogadoraço, merece muito a seleção brasileira, tem que estar na Copa do Mundo. Não é, será que vai? Não, tem que estar. Não sei se ele é titular dessa seleção, mas ele tem que estar nos 25, 26, não sei quantos Ancelotti vai levar, mas Andreas Pereira tem que estar na Copa do Mundo 2026. Não é porque ele está agora no Palmeiras, mas porque eu já achava ele muito bom jogador desde antes do Flamengo. Desde quando eu já vi ele jogar, muito pouco vi ele jogar também no Manchester United. Jogou no Flamengo muito bem, ficou marcado por um erro, e esse ano pode dar a final novamente, Palmeiras e Flamengo, mas não acho que ele vai errar dessa vez para recompor ou para devolver, né? Óbvio que não. Se acontecer, infelizmente, ele vai ficar marcado novamente, mas ficou marcado por um erro. Mas é um jogador que joga demais e estrategicamente, inteligentemente, voltou para o futebol brasileiro para ir para a Copa do Mundo, e com certeza ele vai para a Copa do Mundo, tem que ir, né? Fez 2 gols, 2 golaços de Andreas Pereira, passe de Felipe Anderson no 3-1 e passe de Jeff no 4-1. De fora da área, ele fez o 4º gol e ficou por isso mesmo. Palmeiras com o time reserva, depois entrou seus titulares, venceu o Fortaleza. E quem faz uma das melhores campanhas do futebol brasileiro é o Mirassol, que mais uma vez contou com a experiência e com o artilheiro, lateral artilheiro Reinaldo. Fez de direita, chutou, a bola sobrou ali para ele, depois de o zagueiro tentar tirar, e ele de direita abriu o placar para o Mirassol. O segundo gol veio ainda no primeiro tempo, um golaço de Christian Renato, uma sapatada, ele que entrou no lugar de Chico da Costa, ainda no primeiro tempo, e acertou uma sabugada, um golaço dele para fazer Mirassol 2-0. O Juventude perdeu mais uma fora de casa, mas eu acho que é um dos poucos times que estão na zona de rebaixamento, que estão de fato tentando sair da zona de rebaixamento. Tá perdendo? Tá perdendo. Mesmo o Alfredo Jaconi, o Juventude está perdendo seus jogos, que antes era um fortíssimo mando de campo, né? Mesmo lá embaixo, lutando para não cair, mas até o Flamengo, o Botafogo, o Palmeiras, o Corinthians, todos os times passavam muita dificuldade jogando lá no Alfredo Jaconi, e esse ano não está tendo muita coisa, né? Porque todo mundo praticamente está chegando lá e ganhando seus jogos. Ainda assim, é um mando de campo muito forte, mas não está adiantando muita coisa. Por falar em mando de campo forte, o Sport venceu a primeira dentro de casa. Aleluia! Depois de 6 meses, a torcida vê o Sport ter a sua primeira vitória na Ilha do Retiro. 1-0 para cima do Corinthians, e precisou fazer 3 gols para um ser validado. Fez o primeiro ainda no primeiro tempo, gol de Zé Lucas, anulado. Impedimento, bem anulado. Aí fez o segundo no segundo tempo, gol de Derek, anulado também. Aí Mateuzinho fez um golaço, driblou 1, driblou 2, driblou 3, encheu o pé, e Hugo Souza não conseguiu nem ver a bola. Uma pancada, um golaço para poder sacramentar a vitória do Sport, a primeira vitória do Sport dentro da Ilha do Retiro no Campeonato Brasileiro. Queria que o Sport fosse rebaixado? Não. Pela primeira vez, a Série A tem 5 nordestinos e pelo menos parece que 3 deles já vão ser rebaixados. É uma vergonha para o Nordeste isso acontecer. Eu queria que ficasse todos os 5 e que ano que vem voltasse mais um, mas parece que Esportes e Fortaleza e o Vitória parece que não tem muita salvação, não. Parece que eu acho que o Z4 já está praticamente definido. Não acho que o Vasco caia, nem o Santos e nem o Atlético Mineiro, mas a briga para mim vai ser entre esses aí, Atlético Mineiro, Santos, Vasco e os 4 do G4. Mas acho muito difícil algum time do eixo entrar para algum desses 3 nordestinos e um time do Sul mais de relevância menor sair para dar lugar a Vasco, a Santos, Atlético Mineiro, campeões de Libertadores. É muito difícil isso acontecer. E no clássico Grenal, 3-2 para o Grêmio. Muita polêmica de arbitragem. 3 pênaltis marcados para o Inter. 3. Inclusive um no último minuto praticamente de jogo. 2 expulsões, uma para cada lado. O Inter abriu o placar de
pênalti, um pênalti bem duvidoso, que eu achei que o único dos três que não foi pênalti, bem duvidoso. Alan Patrick bateu, Volpe ainda conseguiu tocar na bola, mas 1-0 Inter. O Grêmio empatou ainda no primeiro tempo com o Carlos Vinícius e ainda no primeiro tempo, Alan Patrick ampliou, deslocando o Volpe dessa vez, 2-1 de pênalti também. André empatou no finalzinho do primeiro tempo, 2-2. Passe de William, que jogou demais esse jogo, jogou muito bem. Voltou realmente para ficar, mas jogou bem no seu primeiro Grenal. Deu assistência, tabelou para o primeiro gol. Foi uma jogada que saiu dos pés dele ali para poder sair um cruzamento de Marlon e o gol de Carlos Vinícius. E no segundo tempo, o Grêmio faz o 3-2 com Alisson. E depois Arthur vai expulso. E aí dificultou a vida do Grêmio. Foi expulso diretaço. O árbitro da partida foi Marcelo de Lima Henrique, um dos piores árbitros do futebol brasileiro. Mas eu acho que a única coisa que ele errou nesse jogo foi o primeiro pênalti. Porque jogando na casa do Inter, o Inter já teve 2 pênaltis. E o Inter precisando do empate. O que é que acontece? Bernabé, que tinha tomado um amarelo ridículo no primeiro tempo, depois de chutar a bola no adversário, nas costas do adversário no chão, ele vai expulso por parar uma jogada de... Era para amarelo, mas como ele já tinha, foi expulso. O Inter continuou em cima até que saiu o pênalti aos 100 minutos de jogo. Vamos dizer assim. Aos 55 minutos praticamente saiu o pênalti. Alan Patrick na bola. Hora de fazer o hat-trick de pênalti. Eu não lembro de quando teve outro hat-trick de pênalti de futebol brasileiro. Ele teve a oportunidade de fazer, bateu assim como o segundo, deslocando o Volpe, só que dessa vez bateu na trave. Não era dia do Inter. 3-2, Grêmio venceu no Grenal do desespero e ultrapassou o Inter na tabela. E aí, por falar em clássico, a gente vai para Flamengo e Vasco. Flamengo parecia novamente, assim como o jogo do Estudiantes, que ia amassar o Vasco, abriu o placar aos 10 minutos de jogo, meteu bola na trave, o Vasco também teve chance, e aí Ryan empata o jogo ainda aos 30 minutos. 30 minutos de jogo, o Ryan subiu nas costas da marcação e empatou o jogo no primeiro tempo. Se tivesse que ter um vencedor nesse jogo, tinha que ser o Vasco. O Vasco jogou melhor, o Vasco atacou mais, criou mais chances de gol, foi melhor durante boa parte do jogo. O Flamengo, claro, estava com seu time em reserva, e aí o time reserva do Flamengo é uma máquina também, né? O Vasco finalizou mais no gol, o Flamengo teve mais finalizações, mas o Vasco teve mais chutes no gol, fez Rossi trabalhar bastante. O Flamengo teve uma bola na trave com o Saul já no segundo tempo. Pedro entrou, quase faz o gol 2-1. Léo Jardim defendeu, mas ficou por isso mesmo, ficou no empate. E no último clássico da rodada, no Sansão, deu Santos. Guilherme fez o papel de Neymar, né? Capitão, o melhor jogador. E quem decidiu o clássico? Guilherme fez 1-0 de cabeça ali e decidiu o clássico, foi isso. São Paulo ainda tentou colocar os seus titulares, Crespo tentou colocar os titulares já no segundo tempo, mas não adiantou muita coisa, ficou por isso mesmo. Luciano entrou só para tomar cartão amarelo mesmo, porque o gol saiu aos 15 minutos do segundo tempo, aos 60 de jogo, cruzamento de Rolezia e Guilherme abriu o placar e foi só isso, 1-0. E o Cruzeiro venceu mais uma de virada, dessa vez em casa, pela primeira vez saindo atrás no placar no Mineirão. O Bragantino abriu 1-0 com um golaço de John. E que time chato esse do Bragantino. Não sei como é que perdeu várias seguidas. Fez Cássio trabalhar muito, muitas defesas de Cássio. O Cruzeiro conseguiu empatar ainda no primeiro tempo com um golaço de Lucas Silva. Foi tirando ali de fora da área, bateu um golaço. Cleiton só ficou olhando. E aí, no segundo tempo, é aquela coisa, né? O Cruzeiro foi para cima, amassar para cima, para vencer o jogo. Gabigol entrou na partida e ele começou a jogada ali do segundo gol. O William cruzou, bola sobrou para Matheus. E aí, Matheus Pereira tocou para Kaique chutar. A bola bateu ainda, resvalou ali na perna do jogador do Bragantino, que tentou ainda tirar com a mão, mas não tinha mais jeito. Cruzeiro 2-1.
e agora é o vice-líder do Campeonato Brasileiro e gostou muito do empate do Flamengo. O Flamengo é o líder com 51 pontos, mas com 23 jogos. Cruzeiro tem 24 jogos, 50 pontos. Palmeiras, terceiro, 22 jogos, 49 pontos. 2 jogos a menos que o Cruzeiro, 1 jogo a menos que o Flamengo. Apenas 2 pontos do líder, apenas 1 ponto do vice-líder. O Mirassol vem a 7 pontos do terceiro colocado, então é o primeiro, o segundo e o terceiro aqui. O quarto para baixo, bem abaixo. Acho que os 3 primeiros já está bastante definido. Resta saber quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo, quem vai ser o terceiro. O G4 ainda não foi definido, porque pode ser o Mirassol, pode ser o Botafogo, pode ser o Bahia, pode ser o São Paulo. E o Botafogo hoje é o quinto colocado com 23 jogos e 39 pontos. O Bahia vem em sexto, fechando o G6 com 22 jogos e 37 pontos. O São Paulo é o primeiro fora do G6 com seus 24 jogos e 35 pontos. Oitavo é o Fluminense, 22 jogos, 31 pontos. Nono, Bragantino, 24 jogos, 31 pontos. O Corinthians é o décimo com seus 24 jogos, também 29 pontos. Ceará abre a segunda parte da tabela com 23 jogos e 28 pontos. Grêmio, 23 jogos, 28 pontos. Ultrapassou o Inter, que tem 23 jogos e 27 pontos. É o primeiro fora da zona de classificação para a Sul-Americana. E na briga pelo rebaixamento, que para mim é essa briga aí, Santos com 23 jogos e 26 pontos. Atlético Mineiro, 22 jogos e 25 pontos. Vasco, 23 jogos e 24 pontos. É o porteiro da zona. E na zona de abaixamento, 3 nordestinos. O Vitória é o primeiro com 24 jogos e 22 pontos. Ou seja, o Vitória tem mais jogos do que pontos no Campeonato Brasileiro. O Juventude tem 23 jogos e 21 pontos. E Fortaleza tem 23 com 18. E o Sport agora chegou aos seus 14 pontos com 22 jogos. Será que o Z4 já está definido? Para mim, bem praticamente. Eu não acho que nenhum dos 4 vai sair para dar lugar a nenhum desses 3, Vasco, Atlético e Santos. Se você acha, comenta aí embaixo. Se gostou do vídeo, segue o meu perfil. Se estiver no YouTube, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, deixa o like aí, deixa o dislike também se achar que deve. Comenta, deixa a sua opinião, pode deixar sua crítica também, não tem problema. Não esqueça de seguir e se inscrever no canal, ative o sininho das notificações que vai ter mais vídeos assim longos, comentando sobre os jogos, os resultados do Brasileirão, os resultados pela Europa, o que vier aí pela frente. Se gostou desse tipo de vídeo, comenta aí embaixo, deixa sua opinião, se quer que eu vou voltar também a fazer os vídeos curtos. Não parei, eu estava doente esses dias aí, a garganta muito inflamada, e como eu trabalho com a voz, eu não posso fazer vídeo, né? Então tô voltando agora aos poucos. E vou voltar a fazer os vídeos curtos também. Mas quando acabar o Brasileirão, saiba que todo fim de rodada vai ter essa análise da rodada do Brasileirão. Valeu? Tamo junto. Vai analisar.